A Receita Federal tá de olho no teu cachorro coin, tá? Então a Receita Federal agora vai cobrar imposto diretamente na fonte, ou seja, diretamente dentro das corretoras. Vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Primeiro eu vou falar como funciona. Inicialmente a gente paga imposto sobre o lucro e caso você venda acima de R$ 35.000 no mês. Vamos supor que você comprou no mês de junho Bitcoin por R$ 50.000. Você agora quer vender R$ 40.000. Então você quer vender R$ 40.000, só que o Bitcoin valorizou. Então você vai pagar imposto sobre o lucro que você obteve porque você vendeu acima de R$ 35.000. Então, se você não quiser pagar imposto, o que é que você precisa fazer? Vender abaixo de 35 mil, ou seja, você pode vender R$ 34.900 e você não paga imposto sobre o lucro. É assim como funciona hoje. Vai ser descontado diretamente na fonte, ou seja, diretamente nas corretoras brasileiras. Então, além disso, por exemplo, moedas que você pode colocar para render, como por exemplo, stablecoin de dólar, tem lá na corretora Earn ou poupança, né? Poupança flexível, etc. Staking, farm, etc. Tudo isso agora você vai pagar imposto em uma tabelinha regressiva. Eu vou ler uma matéria para a gente entender como é que vai funcionar. A Receita Federal manda exchanges de Bitcoin, né, recolher imposto de usuários de 15% a 22% direto da fonte. Lembrando, esses 15% a 22% é sobre o lucro, tá? Não é sobre o teu capital todo. A Receita Federal publica novas normas para imposto de ganhos em Bitcoin e criptomoedas. A Receita Federal publicou nesta quarta, dia 26, no Diário Oficial da União, novos esclarecimentos sobre imposto de renda, imposto retido na fonte para ganhos com Bitcoin e criptomoeda. Esclarecimentos são frutos de consulta pública. Entre outros esclarecimentos, a Receita Federal destacou que as exchanges de criptomoeda domiciliadas no Brasil devem recolher imposto direto na fonte, variando entre 15% a 22% quando ocorrer a operação de stake, renda, entre outros. Então, o que é stake, né? Você pega, por exemplo, Ethereum, né, que agora é Proof of Stake, você coloca Ethereum para render e você ganhou um rendimento sobre Ethereum. Então você vai pagar imposto sobre esse rendimento. Só que existe um problema, né? O rendimento do Ethereum é sobre o token ETH. Então, se você ganhar rendimento em Ethereum, você vai pagar imposto sobre esse rendimento. Só que qual é o problema? E se o Ethereum desvalorizar? Teve rendimento e agora você vai pagar imposto até quando a moeda se desvalorizar? É isso? Não entendi. Vamos ver mais. No qual o usuário cede suas criptomoedas temporariamente para receber juros. Ok, que é esse negócio de stake, né? Estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte pelo imposto sobre a renda no mês em que forem recebidos, devido ao rendimento pago em criptoativo ser avaliado pelo valor de mercado na data de recebimento, tá? Então tem que ser avaliado no valor de mercado no recebimento, mesmo que não haja conversão da moeda fiduciária. Ou seja, mesmo que você não converta para reais, tu vai pagar imposto. Liga aí. Caralho, mano. Vamos lá. E como vai funcionar? As alíquotas seguem uma tabela regressiva conforme o tempo de aplicação. Então, 22,5% se você aplicar 180 dias, 20% se você aplicar em 180. Como funciona a renda fixa, né? Então, a renda fixa funciona desse modo aqui. Bom, Rebeca destaca ainda que com a nova publicação, a margem para interpretação de que quaisquer rendimentos em operação como tokens de renda fixa oferecidos pelos corretores nacionais, outros tipos de serviços ofertados, são passíveis de recebimento no mês em que ocorreram o valor de mercado, mesmo sem saque para o banco. Ou seja, mesmo que você não faça o saque, você vai pagar imposto. Diga aí, meu irmão. Essas operações, além de serem retiradas na fonte, devem ser informadas pelos corretores nacionais e federal, conforme a Instrução Normativa 1888. O ganho de capital apurado na alienação de criptomoedas custodiadas ou negociadas no Brasil, mesmo nos casos em que uma é diretamente utilizada na aquisição de outra, ou seja, que a gente chama de farm, né? Por exemplo, você coloca o USDT para você ganhar, sei lá, alguma moeda qualquer, uma meme coin, sei lá, cachorro coin, enfim. Então, o ganho de capital é apurado mesmo em casos que uma é diretamente utilizada na aquisição de outra, ainda que a criptomoeda utilizada para aquisição não seja convertida previamente em real ou outra moeda fiduciária, é atribuído pelo imposto sobre renda da pessoa física sujeita a alíquotas progressivas em conformidade com o artigo. Enfim, eu não mexo com essas criptomoedas mesmo. A pessoa física veio perguntar à Receita Federal como que deveria ser atribuído esses rendimentos.
o entendimento que a Receita respondeu é no sentido de que esse contrato, pelo fato das criptoativos serem bens fungíveis, se adequa à figura jurídica do mútuo, ou seja, a remuneração desse contrato vai ser a mesma tributação da remuneração de um empréstimo. Vai funcionar basicamente como um empréstimo. Então, você está emprestando, como se você estivesse emprestando à corretora, e isso vai incidir um juro sobre esse rendimento. Sei lá, botou o SDT e ganhou o cachorro coin. Elas tinham que ser tributadas pelo imposto de renda, retidas na fonte a ser recolhidas pela pessoa jurídica que pagou esse rendimento para ela, independente do criptoativo ser convertido em dinheiro ou não. É meio complicado, né? Vamos imaginar que tu colocou $400, né, para render cachorro coin. Aí a Receita Federal vai pegar o que? Olha, esse cara conseguiu $20, né, em cachorro coin. Então ele tem que pagar 22% de imposto sobre $20 do cachorro coin. Só que existe um problema. Muitas dessas moedas, quando você coloca stake, né, geralmente esses $20 a moeda despenca de valor, né? Então é um pouquinho complicado. Será que o valor pago vai ser em reais, o valor em reais, ou vai ser no cachorro coin? Pelo que eu estou entendendo aqui, vai ser no valor em reais, né? O valor da cotação, né? Naquele momento que foi atribuído. Então, isso é um incentivo a você fazer o quê? Em vender imediatamente, que você vai pagar o valor do imposto sobre o lucro que você obteve naquele momento, que a moeda vai desvalorizar, né? Complicado, né? Bom, resumo da história. Basicamente é isso. Então, se você coloca uma moeda para render, né, dentro de uma corretora, ou se você coloca uma moeda para ganhar outra, você vai pagar imposto sobre isso. Segue aquela tabela regressiva e é sobre o lucro, tá? A Receita Federal tá de olho no teu cachorro coin, tá? Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.